Elas são as mais afiadas. Cortam fios de cabelo e maços de alface. Dilaceram árvores inteiras em um piscar de olhos. E entalham ou esculpem aço endurecido com precisão cirúrgica. Ao picar, fatiar, cortar ou perfurar, cuidado com os dedos. Hoje, em Maravilhas Modernas, as melhores lâminas do mundo. Maravilhas Modernas. Qual o instrumento mais cortante? Qual a melhor lâmina? Seria aquela que fatia e perfura com grande facilidade? Ou que não perde o corte depois de muito usada? A resposta depende do material a ser cortado. Esta espada levemente curva é a katana. A katana ganhou destaque no Japão feudal do século XVI e era manejada pelos lendários guerreiros samurais. Somente eles tinham permissão para empunhá-la e a mística ao redor da espada nasceu durante um período de guerras civis, quando foi usada para dizimar o inimigo. A katana é considerada a melhor lâmina para dilacerar carne e ossos humanos. Esta vara de bambu é extremamente difícil de cortar com um golpe de machadinho ou de facão. Mas um único golpe de katana é infalível no corte do bambu. E até de dois ao mesmo tempo. Estes tapetes enrolados têm a mesma resistência ao corte de uma perna humana. Mas a espada projetada para dilacerar um homem da clavícula ao quadril com um único golpe dá conta do serviço. Corte é uma coisa e resistência, durabilidade, flexibilidade é outra. Mas a lâmina da espada japonesa reúne todas essas características. Será que ela consegue raspar os pelos do braço? Sim, consegue. É mais afiada que uma lâmina de barbear? Ah, sim. Mas uma navalha atravessa um capacete? Não. Os japoneses sempre foram perfeccionistas e dedicaram um tempo enorme produzindo a espada perfeita. A curvatura da ponta permite manejo preciso e movimento de corte. É o que chamamos de tempero diferencial. O que significa que a ponta é bem mais resistente que a base. A base atua na absorção de impacto, mas a ponta não amolece com o uso e continua afiada. De fato, a lâmina da katana jamais precisa ser amolada. Mas como seus fabricantes conseguiram um gume mortal e duradouro? A pista para a resposta está em uma falha na espada. Casey Land vai mostrar a importância dessas marcas enquanto fabrica uma katana, usando o mesmo processo criado há um milênio por artesãos japoneses. Os primeiros passos são semelhantes aos adotados pelos artesãos europeus. Land começa unindo pedaços de aço a marretadas e modelando em forma de barra. Em seguida, ele dobra a barra ao meio várias vezes, marretando e alongando até chegar ao formato básico da katana. Agora, Land realiza uma etapa exclusiva do processo japonês e cobre a base da lâmina com argila. A argila isola a camada dos efeitos devastadores do tratamento de calor seguinte, que vai alterar a microestrutura do aço e endurecer a lâmina. O aço exposto endurece por completo e está pronto para ter as bordas amoladas. Mas à medida que enrijece, o aço se torna mais quebradiço, parecido com o vidro. Embora os pedaços de argila deixem a lâmina mais macia,
A intenção é que ela previna qualquer tipo de rachadura na extensão da espada. Land dá início ao processo de enrijecimento. Primeiro, ele aquece a lâmina coberta com argila a 800 graus centígrados e a mergulha em um banho frio de salmoura. Isso garante as ranhuras que são marca registrada da espada. Uma vez que a borda anterior expande mais que a posterior, a lâmina se torna curva. Trata-se de uma combinação que resulta em um instrumento durável e altamente cortante. Mas é o toque final que a transforma na espada mais letal do mundo. Agora que a lâmina está firme nas bordas e menos rija no centro, é preciso amolar de forma levemente convexa. Vou usar uma pedra d'água, o mesmo material usado há centenas de anos. Além das extremidades enrijecidas, o formato convexo da lâmina diferencia a katana dos modelos europeus. O segredo está na geometria da lâmina, o que tem muito a ver com a eficácia da espada em cortar o material. Na espada europeia, a ponta da lâmina geralmente é assim. As bordas são finas, não tem muito apoio. Isso causa resistência no corte de um material. Já a espada japonesa é mais grossa e tem bordas convexas. Então, o material parece descascar em camadas. Além disso, a lâmina tem mais suporte. E com isso, ganha mais resistência. Então a katana é a espada mais letal do mundo? A prova disso é que o modo de fabricação da espada japonesa não mudou em milhares de anos. Mesmo com as melhorias tecnológicas do aço, não mudou nada, por exemplo. Mas hoje, talvez nosso único inimigo combatido com a ajuda de uma lâmina seja o vegetal. Mas ninguém guarda uma katana de 50 centímetros na cozinha de casa. A cutelaria Cutco de Olean, Nova York, afirma ter criado as melhores lâminas do mundo. O segredo é uma liga de aço contendo cromo, que garante o perfeito equilíbrio entre qualidade, durabilidade e resistência à corrosão, além de um tratamento de calor de alta tecnologia. Temos o melhor aço, mas sem aplicação do tratamento de calor é perda de dinheiro. Esta é uma lâmina sem tratamento, e isto é o que aconteceria se você comprasse uma lâmina dessas. Ela dobraria e não manteria o corte. No primeiro passo do processo de 3 etapas, as lâminas sem fio e recém-modeladas são levadas de esteira até uma fornalha. Em seguida, as lâminas são colocadas em um freezer, congelam a menos 80 graus por cerca de 2 horas e depois são retiradas. Depois de 2 etapas, ainda falta muito para terminar a confecção das lâminas. Agora vem a etapa de enrijecimento. Aqui na mesa temos algumas lâminas que já passaram pelo tratamento, mas elas ainda estão quebradiças. Viram só? Quebra facilmente. Nesta etapa, as lâminas de aço são novamente levadas ao forno. As lâminas estão firmes. Ainda não estão totalmente prontas, mas já é possível ver como ficaram flexíveis. Depois de dar ao aço a consistência correta, é hora de amolar as extremidades. Cada lâmina de 95 milésimos de polegada de espessura passa por um amolador automático que a reduz a 18 milésimos de polegada. Isso corresponde à espessura de uma folha de papel. Mas é apenas o início do processo que transformará essas lâminas nas mais afiadas do mundo. Cada uma é manualmente amolada, um lado de cada vez, em uma correia giratória com superfície de lixa d'água. Em segundos, uma linha luminosa quase invisível aparece na borda. É a chamada rebarba. Quer dar uma olhada?
O processo amola o metal até que as duas faces se encontram na extremidade. Em seguida, um lado do metal enrola sobre o outro e produz o gume, um fio muito fino e quase microscópico. Fica um pedaço de rebarba na extremidade que dobra para frente e para trás. E é preciso eliminá-la para que a lâmina ganhe resistência. Com a rebarba, a faca corta como se fosse um serrote. Um polimento elimina a rebarba. Usamos um disco de couro, desses que são usados para polir carro, e um polidor automático. O disco gira a 3.600 RPM e por isso é duro como pedra. Aqui as lâminas são polidas e a rebarba removida, o que as torna mais macias. A faca desliza cortando o alimento. Depois de aquecida, polida, modelada e afiada, a borda da lâmina mede 1/10.000 de polegada, 20 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Mas o gume finíssimo não é a única característica de uma boa faca de cozinha. O corte deve ser mantido pelo maior tempo possível. Para que serve uma faca que corta apenas um abacaxi? A fim de provar sua superioridade sobre as outras marcas, a Cutco realiza testes de padrão de qualidade industrial. Um deles simula o desgaste da lâmina com tiras finas de papelão cheias de grãos de areia. O teste mede a eficiência não só do primeiro corte, mas também do 60º. As maiores preocupações da indústria de cutelaria é se a faca está afiada quando você a compra e qual a longevidade, por quanto tempo ela vai durar. Por questão de perspectiva, a faca de mesa é testada primeiro, pois não serve exatamente para cortar. Na verdade, o teste estabelece um meio termo, porque esta faca é usada principalmente para cortar manteiga. Ela não passaria no teste mais rígido de 60 cortes. Os testes ajudam a dar base à afirmação da empresa de que possui a faca mais afiada que existe. No teste, o primeiro corte corresponde a cerca de 30 cortes reais. E o total, depois de 60 cortes, corresponde a 400, na média feita pelo teste. Mas, ao longo do tempo, até mesmo a faca mais afiada do mundo perde o corte. A culpa não é necessariamente do alimento cortado. A culpa é do material de outras coisas que entram em contato com a faca, como tábuas de corte de vidro e outras superfícies duras. Para combater esse efeito, a Cutco produz uma lâmina com um fio diferente, a chamada Double D. Pequenos dentes ao longo de toda a lâmina protegem a superfície cortante escondida nos espaços em forma de U. Na hora do corte, são os dentes que encostam na superfície. E são eles que perdem o corte, e não a parte superior da lâmina. Achou esta lâmina afiada? Pois é provável que toda manhã você use uma lâmina 80 vezes mais potente. Não saia do lugar. Um século atrás, a lâmina mais afiada que um homem encontrava ficava no barbeiro. Ali, profissionais habilidosos manejavam lâminas poderosas que arrancavam pelos, mas sem machucar a pele. Hoje, nas barbearias ainda existentes, pouca coisa mudou. Manter as lâminas afiadas é um desafio constante, já que a cada barbear, a navalha perde o corte. Mas profissionais como Damon Zilli fez do ofício uma forma de arte. Manualmente, ele afia a navalha em uma pedra dupla face a fim de restaurar o fio. O lado preto é mais áspero e o lado marrom tem uma superfície mais lisa. Deste lado, a pedra é bem macia. E não é possível ver, mas eu estou eliminando as ranhuras microscópicas.
E a exemplo da técnica de eliminação de rebarbas usada na Cutco, a navalha é polida e amolada. Estropo, banda de couro para afiar lâminas. Nesta primeira etapa, eu afio a navalha no couro e acabo com o excesso de metal nas extremidades. Depois eu viro a tira de couro e trabalho neste outro lado aqui, que basicamente é um finalizador para fechar os poros e acabar com as ranhuras que existem na lâmina. Sem esta técnica, o barbear não sai perfeito. 200 anos atrás, as primeiras navalhas eram extremamente caras. Os homens tinham de ir ao barbeiro para fazer um barbear perfeito. Se eu não usar a melhor navalha, o cliente vai embora insatisfeito. Em 1904, com o lançamento dos aparelhos descartáveis, o mundo comprou lâminas boas e baratas e gastou 10 bilhões de dólares por ano para se barbear em casa. Nesses aparelhos estão as lâminas de aço mais afiadas do mundo. Na fábrica da TIC, em Connecticut, milhões de lâminas microscopicamente perfeitas começam com uma tira fina de aço. O aço é o único material da fabricação das lâminas. E o que o torna especial para essa aplicação é sua microestrutura. É composta de tal forma que pode ser transformada em tiras. Cada bobina contém 3.000 metros de aço de 3 milionésimos de polegada, o suficiente para produzir 80 mil lâminas de barbear. A lâmina é amolada em 3 facetas diferentes. Não é uma extremidade única em formato de ponta. A fita de lâmina de aço é enrolada em uma bobina. Um disco de polir com textura de lixa afia as 2 bordas da lâmina simultaneamente. Na primeira etapa, são usadas lixas mais porosas que diminuem o volume da lâmina, ou seja, reduzem a qualquer espessura desejada. Na segunda etapa, é usado um disco de areia fina, que prepara a lâmina para o terceiro e último estágio. Nele, um disco de areia muito mais fina faz o acabamento polido e sem rebarbas. O disco também lixa a extremidade oposta da bobina, resultando em uma fita dupla face cortante. Em seguida, uma guilhotina corta o aço em lâminas individuais de 3,5 cm. Esta aqui é uma lâmina individual, cortante nas 2 extremidades. Por fim, ela será dividida em 2, resultando em lâminas prontas para montar o aparelho de barbear. O fio da melhor lâmina de barbear do mundo mede cerca de 30 nanômetros de espessura, 3.000 vezes mais fina que uma folha de papel. Mas, por incrível que pareça, ainda não está pronta para barbear. Por que não? Porque ainda não oferece resistência o bastante para eliminar um pelo humano. O pelo humano é resistente, o equivalente a um fio de cobre do mesmo diâmetro. O fio da lâmina deve ser o mais resistente e afiado possível. Para garantir a resistência, a TIC enrijece as lâminas com 2 banhos químicos. Dentro desta câmara a vácuo, a lâmina 4 é banhada com substância mais resistente da empresa, uma mistura de titânio e diamante artificial. Em outra câmara, um filme polímero de baixo atrito é aplicado sobre a borda. O primeiro banho serve basicamente para enrijecer a lâmina e o segundo para torná-la mais deslizante. Assim, a lâmina desliza através dos pelos ao invés de arrancá-los. Por fim, as lâminas vão para a seção de montagem, onde um processo automatizado de alta velocidade as encaixa em peças plásticas e embala os aparelhos finalizados. É hora de o consumidor ter um barbear rente e macio. Não é à toa que a lâmina tem esse nome. Sob o olhar minucioso do microscópio, uma faca de cozinha parece destruída comparada à navalha. A imagem foi aumentada 150 vezes.
mas vemos claramente a borda da faca. Mas à esquerda, a lâmina está quase invisível. E o motivo é que a borda é muito mais estreita que o restante. É a borda mais fina encontrada no mercado. Pode até ser verdade, mas nenhuma faz o mesmo trabalho que estas lâminas ultra afiadas. Hora após hora, elas cortam rolos de plástico resistente que serão transformados em filme plástico. Fabricadas pela Specialty Blades em Virgínia, as lâminas parecem comuns, mas são feitas de cerâmica zircônia. Suas bordas deslizam mais que o aço, permitindo que fiquem 100 vezes mais tempo afiadas. O filme plástico passa esfregando nas laterais da lâmina de cerâmica e, com um material de baixa coeficiência de atrito, o filme não estica e o corte sai melhor. Outra razão para a utilização da cerâmica no corte do filme plástico é a rigidez do material. A lâmina feita com ela não fica com rebarbas. Embora seja cerca de 100 vezes mais resistente que o aço, a cerâmica zircônia é mais quebradiça. Nunca recomendamos uma lâmina de cerâmica em aplicações de alto impacto, porque certamente vai quebrar. A exemplo do processo que afia a lâmina de barbear, palhos de discos de polir dentro desta máquina amolam a cerâmica dos dois lados simultaneamente, mas com um grande diferencial. Amolar a cerâmica requer o uso de discos e pedras de amolar de diamante. Com um material duro como a cerâmica zircônia, é preciso usar um disco mais rígido do que o material lixado. Uma coisa que sempre surpreende as pessoas é como as lâminas saem afiadas da máquina. Aqui, por exemplo, tem uma folha de caderno que a lâmina corta facilmente em pedacinhos sem que com isso perca o fio. Tente fazer com seu canivete e veja se dá certo. Destruir papel não é tão difícil com a lâmina certa. Mas qual dos instrumentos mais afiados do mundo você precisaria para destruir algo como uma geladeira? Que tal tesouras gigantes que juntas medem 3 quilômetros de extensão? Este é o BC 1800XL, produzido pela Vermeer. Um triturador gigantesco de madeira de 4 toneladas, competindo pelo título de melhor ferramenta com lâminas do mundo. Quando seu jardim estiver cheio de árvores podadas ou arbustos muito grandes, ele os pulveriza em matéria moída. Este monstro devora pilhas de madeira sem grande esforço. Graças, em parte, às lâminas de liga de aço ultra afiadas que fazem o serviço. Este tambor tem 4 lâminas. Eu vou girar devagar para mostrar como elas estão degustas a aproximadamente 90 graus em relação ao tambor. No que se refere às facas que usamos no dia a dia, estas são provavelmente mais afiadas que qualquer uma encontrada em uma casa americana. Estas lâminas super afiadas fazem mais de 2.000 cortes em um tronco de árvore de 18 metros passando pelo triturador. A ajuda vem de um motor a diesel de 140 cavalos. Velocidade é um dos principais requisitos do processo de trituração. Sem ela não existe potência para moer a madeira. A máquina gera potência e torque suficiente para girar o tambor 1.100 vezes por minuto ou 18 vezes por segundo. 2 rolos verticais recolhem o material de entrada e o levam para o tambor giratório de 90 centímetros de diâmetro. À medida que entra em contato com a madeira, cada lâmina do tambor arranca uma lasca enquanto a madeira é empurrada para a base de corte. A distância entre a base e as lâminas determina o tamanho das lascas. O tambor gera um fluxo de ar e é preciso um fluxo grande para criar a descarga e manter as lascas em movimento. Cerca de 40 horas depois, as lâminas começam a perder o fio. A máquina não foi projetada para bater ou amassar, e sim para cortar madeira. É por isso que as lâminas devem estar muito bem afiadas. Restaurar as lâminas requer o trabalho de um profissional.
Este é um amolador automático. E a lâmina é encaixada nesta parte. Desse jeito. A pedra de polir gira no sentido horário e na horizontal, amolando a lâmina por igual. Além de amolar a lâmina, a ferramenta restaura o ângulo de 30 graus e apara rebarbas. Estilhadores como o BC 1800XL aram vegetação pesada com grande velocidade. Mas outro conjunto de lâminas redefiniu a noção de superpoder de corte talhando não apenas madeira, mas qualquer material. Conheça o poderoso Primex, produzido pela SSI Shredding Systems de Oregon. O Primex foi utilizado na limpeza dos destroços deixados pelo furacão Katrina em Nova Orleans. É a ferramenta perfeita para canteiros de demolição e projetos de reciclagem. O Primex reduz entulho não desejado a uma fração do volume original. Isso foi o que sobrou de um sofá. Aqui tem um pedaço de tecido, um pedaço do encosto, a espuma usada no assento e um pedaço maior da madeira do banco. A máquina vai moer tudo isso aqui. Dentro da bocarra do Primex, 2 eixos paralelos contêm 12 lâminas circulares de aço de 7,5 polegadas com ganchos pontiagudos. O Primex tritura qualquer coisa. Os ganchos são pontiagudos e literalmente perfuram o material, que é trazido para baixo do gancho e para onde o torque é transferido. É a força bruta que destrói o material. Tal força bruta é gerada por um motor a diesel de 700 cavalos, que faz com que a máquina triture até 150 toneladas de material por hora. Esta máquina aqui foi projetada para retirar o ar do material, triturar e prepará-lo para transporte ou para reciclagem. Mas algumas operações de reciclagem, como processamento de pneus e produtos plásticos, exigem trituradores capazes de reduzir o material a fragmentos ainda menores. Isso facilita a transformação do material em algo novo. A resposta é um triturador como este, com lâminas posicionadas bem mais próximas que o Primex. Aqui nós temos 2 lâminas com um espaço entre elas exatamente igual ao espaço de uma tesoura de corte comum. É como se fossem pares de tesouras comuns, e conforme gira, o eixo faz com que elas se aproximem aqui na junção. O material a ser triturado passa pela fileira do que seriam as tesouras, como se várias pessoas o cortassem ao mesmo tempo. Quando você corta uma folha de papel, as lâminas da tesoura se unem e agem juntas, o que faz com que o corte saia perfeito, sem qualquer falha. Entretanto, se você entortar a tesoura de lado, o papel também acaba se inclinando entre as lâminas e ele praticamente deita entre elas. E é impossível cortá-lo. É o que acontece com o triturador. Se posicionadas corretamente, as lâminas funcionam juntas com perfeição e o espaço entre elas é de cerca de 10 milésimos de polegada, o que produz um corte eficaz entre cada junção. Se funcionasse bem, mas não tivesse lâminas afiadas, esta máquina não passaria de um par de tesouras gigantes para crianças. A fim de garantir a eficácia do corte, os engenheiros da SSI utilizam um meticuloso processo de enrijecimento. Com o amolador manual é feito um chanfro com um ângulo de 45 graus ao longo da borda da lâmina. Em seguida, preenchemos o espaço com solda e depois de resfriada ela fica incrivelmente firme. Em seguida, a parte soldada de cada lâmina é polida manualmente. Um amolador automático alisa e aplana a superfície. Então, juntas, as superfícies polidas resultam em lâminas muito afiadas. O pouco espaço entre elas e as bordas superpolidas oferecem uma ação de corte perfeita. E essas lâminas superpolidas, quanto mais perto estiverem e afiadas, melhor a ação de corte.
As lâminas geram uma força de corte 15.000 vezes maior que um par de tesouras comuns. Temos entre 35 e 40 lâminas nesta máquina, ou 100 metros de ação de corte. Com a máquina girando a 20 RPM, é cerca de 1,5 km de extensão de corte agindo por minuto. Com a adição de um segundo eixo de par de lâminas e uma tela com função de peneira, o material triturado é transformado em fragmentos. Mas nem toda ferramenta que briga pelo posto de melhor do mundo possui lâminas sólidas. Imagine uma máquina de corte que utiliza a luz como lâmina. As melhores lâminas do mundo não precisam ser necessariamente rígidas. Podem ser feitas de um material que nem mesmo é sólido. Especialistas da Hansen Steel Services da Califórnia do Sul entalham placas de aço com um intenso feixe de raio laser microscopicamente focado. Trata-se da ferramenta mais eficaz para fazer cortes precisos de menos de 2 centímetros de espessura. O corte industrial que o laser oferece pode medir milionésimos de centímetros, ou menos que uma folha de papel. Você provavelmente está cercado de peças simples de aço cortadas a laser. Desde os componentes de seu DVD player e o moderno revestimento de aço inoxidável da sua cozinha, às rodas dentadas e engrenagens da sua carretilha de pesca. Antes do advento do laser industrial nos anos 80, o corte de precisão de aço contava com métodos mais lentos e com menor custo-benefício. As peças eram feitas em prensas ou máquinas perigosas ao homem. O corte a laser é gerado por meio da conversão de gases em energia com precisão cirúrgica. Um ressonador dentro de um invólucro canaliza corrente contínua em um tubo de vidro contendo dióxido de carbono. Estimulado pela corrente, o gás emite fótons de luz. O gás entra em ação quando sai do ressonador a aproximadamente 3 centímetros. Ao passar pelo cabeçote, o laser encontra a lente focal e se transforma em um ponto finíssimo, quase imperceptível. A olho nu, é possível ver apenas o brilho do laser atravessando e derretendo o aço. Mas o laser em si é quase imperceptível, porque difere da luz visível. A luz visível contém uma série de ondas, além de ser fraca e difusa. Já o laser consiste de uma única onda, e por isso permanece concentrado e poderoso. Se passada pelo mesmo mecanismo de corte a laser, a luz de uma lâmpada de 100 watts teria um foco concentrado em uma área mínima de 0,4 de polegada e um nível de energia 4.000 vezes mais débil que o laser. Este laser tem 1.700 watts de potência, ou aproximadamente 20 milhões de watts por centímetro quadrado. Essa é a potência dele. Já um ferro de solda não tem mais de 100 watts por centímetro quadrado. O mais poderoso dos lasers corta uma placa de aço de 4 milímetros de espessura a cerca de 150 centímetros por minuto. Podemos ver que essa borda está muito afiada. O corte a laser é tão perfeito que dos dois lados a placa sai lisa, sem nenhuma rebarba ou nenhum tipo de refugos. Estão vendo? Completamente lisa. Do outro lado é basicamente igual. Se você colocar a placa de pé assim, desse jeito, ela para sem apoio nenhum. Apesar da precisão no corte, o laser não é potente o bastante para atravessar placas de aço de mais de 2,5 centímetros, como algumas peças do painel do chassi do seu carro. Para lidar com esse tipo de trabalho, montadoras utilizam o processo de corte a plasma. O plasma é um gás superaquecido ao quarto estado da matéria e encontrado em combustão no Sol ou reluzindo no relâmpago. Aquela placa de aço tem 1,5 centímetros de espessura. O feixe corta a 180 centímetros por minuto.
e atravessa até 3,5 centímetros. O raio ultrafino de plasma é capaz de fazer incisões 4 vezes mais grossas que um cabelo humano. O poder da incisão é gerado por cortadores que deslizam acima da superfície da placa de aço. Para criar esse feixe intenso, gases pressurizados como o oxigênio são empurrados por uma cavidade estreita. Um eletrodo negativamente carregado, posicionado no centro do orifício, gera uma descarga quando o bico toca a superfície da placa de aço carregada positivamente. No nível atômico, o calor extremo libera os elétrons de gás, o que ioniza suas moléculas e cria plasma eletricamente condutor. O plasma corta a uma temperatura de 13 a 16 mil graus centígrados. O plasma se move a 6.500 metros por segundo, rápido o bastante para ir de Nova York a Los Angeles em menos de 10 minutos. Reparem que saem muitas faíscas porque o material não tem para onde ir. Então, durante o corte, é normal sair muita faísca da placa. Assim que o plasma penetra o material, a ferramenta controlada por computador não tem problema em modelar qualquer forma imaginada pelo operador. Qual o limite para o poder de corte de uma lâmina no futuro? Pesquisadores procuram a resposta mesclando o talento humano aos materiais mais afiados que a natureza oferece, como reproduzir o dente de uma criatura que talvez viva escondida no seu sótão. Pense nos terríveis dentes do tubarão fincados na presa indefesa. Nos espinhos pontiagudos do porco-espinho. Nos irritantes espinhos da rosa. Enquanto o homem afia materiais cortantes há milhares de anos, a mãe natureza aperfeiçoa o que é seu há milhões. Diante disso, pesquisadores da Universidade de San Diego tentam reproduzir as criações mais cortantes da natureza e aplicarem melhores tecnologias no futuro. Toda a atenção é voltada para a noção de que, na natureza, o mais rígido não é sinônimo de o mais afiado. É muito interessante notar que alguns materiais macios colocados em estruturas otimizadas são capazes de cortar materiais mais rígidos ou espessos. Uma folha de grama repleta de celulose é um bom exemplo. Ninguém imagina que uma simples folha de grama pode ser uma lâmina. Na verdade, pode sim, ela é composta de substâncias frágeis. Mas pode cortar a pele de um jeito que você nunca pensou. Sua microestrutura é parecida com lâminas. Uma microestrutura otimizada também é o segredo de como o mosquito, uma criatura que mata mais humanos do que a guerra, é capaz de perfurar pele e carne com sua probóscide pontiaguda. Se nós pensarmos em um mosquito, ele perfura a pele e retrai rapidamente, quase sem causar nenhuma dor. E depois vai embora sem ser notado. A ponta do aparelho picador possui pequenas serras que atravessam a pele sem ao menos comprimi-la. Tal capacidade de perfuração é diferente de uma agulha convencional, cuja ponta é angular, como um canudo afiado. Pesquisadores japoneses tentam copiar o mosquito para desenvolver uma agulha que não causa dor. Assim como a probóscide de mosquitos e pernilongos é serrilhada, o protótipo da agulha também é. E ao contrário da forma tradicional, a agulha é mais fina e curta, a fim de reduzir a fricção e o contato com a pele. O rato, maior exemplo da peste urbana, serve como modelo para a criação de uma lâmina que nunca perde o fio. Os ratos roem fios elétricos, divisórias e tudo o que encontram pela frente. É deste modo que eles mantêm os dentes afiados. Este é um crânio de um rato e seus dentes incisivos. A tela mostra 4 dentes de rato. O inciso superior e os dentes
inferiores. A camada externa tem um esmalte escuro e a parte interna é mais macia, que é a dentina. À medida que o rato morde e rói, a dentina desgasta mais rápido que o esmalte, preservando a ponta afiada do incisivo. Se fosse uma matéria uniforme, o dente gastaria até ficar reto. Utilizando um incisivo de rato como exemplo, pesquisadores alemães desenvolveram as lâminas de moer automaticamente amoladas. Imitando a combinação do esmalte resistente e a dentina macia do rato, as lâminas consistem de um revestimento cerâmico com núcleo de carboneto de tungstênio. Criadas para picar papel, as lâminas giram ao redor de um eixo vertical. O núcleo macio desgasta mais rápido, fazendo com que o revestimento mantenha o formato afiado. Talvez mais notório que os dentes do rato sejam os dentes da piranha. A boca, cheia de lâminas afiadíssimas, retalha carne e osso com facilidade, embora os músculos mandibulares fossem relativamente fracos. O segredo da piranha? Uma arcada dentária perfeita e eficaz. Cada ponta do dente retangular tem um ângulo de 45 graus. Além disso, a oclusão praticamente não deixa espaço entre os dentes superiores e inferiores enquanto mastigam. E um estudo microscópico de um dente revela um detalhe surpreendente. Com a imagem de varredura microscópica é possível identificar um serrilhado muito pequeno. A borda serrilhada de cada dente facilita a mordida da piranha e minimiza a quantidade de força necessária para perfurar a presa. O fato do dente ser tão perfeito leva a crer que podemos criar lâminas do mesmo ângulo e configuração da arcada da piranha. As lâminas que pretendem imitar a oclusão fechada da piranha serão igualmente serrilhadas. Ademais, cada dente deve conter serras minúsculas para cortar com precisão carne, osso ou couro, com a mesma facilidade que uma tesoura convencional corta papel. A natureza inspira o homem quando reparamos nela e, entendemos coisas como a estrutura dentária do rato. Será que é possível aplicar o conceito na criação de lâminas mais potentes? Nós vamos usar materiais como titânio e alguns tipos de plástico para aplicar a lição que a natureza nos ensina e criar o que a imaginação mandar. Vivemos em um mundo repleto de lâminas e pontas afiadas. E se a imitação é a forma mais sincera de elogio, a ciência continuará a homenagear a Mãe Natureza na eterna busca pelas melhores lâminas do mundo. E até de 2 ao mesmo tempo. Estes tapetes enrolados têm a mesma resistência ao corte de uma perna humana. Mas a espada projetada para dilacerar um homem da clavícula ao quadril com um único golpe dá conta do serviço. Corte é uma coisa e resistência, durabilidade e flexibilidade é outra. Mas a lâmina da espada japonesa reúne todas essas características. Será que ela consegue raspar os pelos do braço? Sim, consegue. É mais afiada que uma lâmina de barbear? Ah, sim. Mas uma navalha atravessa um capacete? Não. Os japoneses sempre foram perfeccionistas e dedicaram um tempo enorme produzindo a espada perfeita. A curva... Elas são as mais afiadas. Cortam fios de cabelo e maços de alface. Dilaceram árvores inteiras em um piscar de olhos. E entalham ou esculpem aço endurecido com precisão cirúrgica. Ao picar, fatiar, cortar ou perfurar, cuidado com os dedos. Hoje, em Maravilhas Modernas, as melhores lâminas do mundo.
Maravilhas modernas. Qual o instrumento mais cortante? Qual a melhor lâmina? Seria aquela que fatia e perfura com grande facilidade? Ou que não perde o corte depois de muito usada? A resposta depende do material a ser cortado. A curvatura da ponta permite manejo preciso e movimento de corte. É o que chamamos de tempero diferencial, o que significa que a ponta é bem mais resistente que a base. A base atua na absorção de impacto, mas a ponta não amolece com o uso e continua afiada. De fato, a lâmina da katana jamais precisa ser amolada. Mas como seus fabricantes conseguiram um gume mortal e duradouro? A pista para a resposta está em uma falha na espada. Casey Land vai mostrar a importância dessas marcas enquanto fabrica uma katana, usando o mesmo processo criado há 1 milênio por artesãos japoneses. Os primeiros passos são semelhantes aos adotados pelos artesãos europeus. Land começa unindo pedaços de aço amarretadas e modelando em forma de barra. Em seguida, ele dobra a barra ao meio várias vezes, marretando e alongando até chegar ao formato básico da katana. Agora, Land realiza uma etapa exclusiva do processo japonês, que cobre a base da lâmina com argila. A argila isola a camada dos efeitos devastadores do tratamento de calor seguinte, que vai alterar a microestrutura do aço e endurecer a lâmina. O aço exposto endurece por completo e está pronto para ter as bordas amoladas. Mas à medida que enrijece, o aço se torna mais quebradiço, parecido com o vidro. Embora os pedaços de argila deixem a lâmina mais macia, a intenção é que ela previna qualquer tipo de rachadura na extensão da espada. Land dá início ao processo de enrijecimento. Esta espada levemente curva é a katana. A katana ganhou destaque no Japão feudal do século XVI e era manejada pelos lendários guerreiros samurais. Somente eles tinham permissão para empunhá-la, e a mística ao redor da espada nasceu durante um período de guerras civis, quando foi usada para dizimar o inimigo. A katana é considerada a melhor lâmina para dilacerar carne e ossos humanos. Esta vara de bambu é extremamente difícil de cortar com um golpe de machadinho ou de facão. Mas um único golpe de katana é infalível no corte do bambu.